Seco pra você, Andreasa. Qual a peça de roupa mais cara que você tem no armário? Ah, tá de brincadeira, tem a menor ideia. Tem a menor ideia. Tem a menor ideia. Ô, Andreasa, você viu esse tênis de 130 mil reais, cara? Eu tava ouvindo aqui, tentando entender como a Carla Bigato falou, isso só se justifica como peça de colecionador. Porque produto, material, objetivo contido ali naquela peça para justificar esse valor não existe. Então é o simbólico, né? É uma obra de arte, digamos assim. Exato. É para onde caminhamos tênis como uma obra de arte. É um valor, gente, é um valor O intrínseco. pessoal Tá dizendo que combina com a sua camisa, Megali. Minha camisa? Combinaria. Muito bem, ela tá sendo bastante elogiada hoje. Sim, é André- o que você acha. Andrea... Está sendo comentada, com certeza. Tá bom. Andreasa, e aí? Queiroz, agora com liberdade condicional, com liberdade domiciliar, né? Prisão domiciliar. E o mesmo valendo para a esposa do Queiroz, a Márcia, que estava foragida. Aliás, segue foragida. Como é que você vê esse assunto? Megali, eu não me surpreendo com a domiciliar do Queiroz. Em certo sentido, nós poderíamos esperar por esse desfecho. Não é um absurdo, sejamos bastante francos, sem falar com fígado. Existem vários casos de literatura judicial, jurisprudência, para casos como esse. O sujeito tem câncer, de modo que não me parece um problema. E certamente não um problema para a investigação. Esse é o fato importante. Eu já falei aqui nessa coluna algumas vezes, porque houve uma expectativa sobre a possibilidade de Queiroz se tornar um delator, né? Isso foi muito especulado. E, sob a lógica lavajatista que impera em prisões preventivas como essa do Queiroz, haveria, por meio da prisão, uma pressão para que o sujeito delatasse. A gente viu isso acontecer várias vezes na Lava Jato. É um mecanismo torpe, consagrado, deturpando a prisão preventiva. No caso do Queiroz, diga-se a prisão preventiva bem fundamentada, porque ele realmente estaria obstruindo a justiça. Mas o Queiroz não é um potencial delator por natureza. Daí porque a prisão preventiva dele pouco importava, não seria uma pressão sobre alguém que, delatando, teria obrigatoriamente de delatar, no esquema investigado, relações com milícia. E que benefício se extrai da liberdade alguém que delata a milícia? Vira alvo. Esquadrão da morte, escritório do crime, para morrer imediatamente. Não é um crime de colarinho branco, o sujeito delata outro, um empresário, e vai para casa, ganha um benefício e tudo bem, vida que segue. Essa é uma vantagem. No caso do Queiroz, será que a liberdade, no limite, seria uma vantagem? Delatando, considerando quem ele teria de delatar, considerando o que se tem de investigação nesse caso. Então, eu nunca acreditei na delação do Queiroz, de modo que em casa, em prisão domiciliar ou preso preventivamente, faria pouca diferença. Bizarra, melhor dizendo, é a oferta, porque é disso que se trata, de prisão domiciliar a uma foragida. Eu fui pesquisar, porque realmente eu tenho uma boa memória, mas a memória não me ajudava, eu fui pesquisar casos parecidos com esse de Márcia Aguiar, né, de alguém foragido, portanto, com um mandado de prisão expedido contra si, foragido, fugido da justiça, que recebe um presente como esse, a oferta, repito, a oferta de prisão domiciliar, mais ou menos assim. Márcia, eu decretei a sua prisão, você fugiu, não apareceu, não se entregou, então eu reformo a medida cautelar e aí você, de repente, aceita aparecer, vem para casa. Aliás, tem que saber que casa será essa, né? Mas vem para casa, fica em casa, cuidando do seu marido, ambos presos de maneira domiciliar. É muito bizarro, não tem como defender. Não à toa, outros ministros do STJ têm comentado em off a perplexidade diante dessa decisão, que enfraquece o Tribunal Superior. A gente tem visto tanta barbaridade, gerando insegurança jurídica, expedida, tendo como matriz tribunais superiores, tanto o STJ como o Supremo Tribunal Federal. Tanto exotismo judicial, mas esse realmente me pegou de surpresa. Eu não podia imaginar que se fosse tão longe, lembrando que se trata do ministro João Otávio de Noronha, presidente do STJ, está em plantão, quem faz esse afago aos Queiroz, ele que não tem a menor dúvida, ele, o ministro do STJ, candidato à cadeira de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. Está trabalhando direitinho por essa vaga. O que é importante aqui, pessoal,
para encerrar esse assunto, é que nada disso, eu volto ao ponto, atrapalha a investigação. Retomo esse ponto para tratar de outro componente da investigação. Porque há a questão da mudança de grau, né? Saiu da primeira instância, também numa decisão bizarra, exótica, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi para a segunda instância. Com isso, a investigação se moveu para a Procuradoria-Geral do Estado, para o procurador Eduardo Gussen. Isso poderia representar, como se chamava antigamente, uma solução de continuidade, uma quebra na investigação. Mas Gussen, imediatamente, recebendo o processo, delegou ou se associou ao grupo que já fazia investigação no Ministério Público, o grupo de combate à corrupção. Então, vejam, o mesmo grupo que investigava em primeira instância continua, por determinação do Procurador-Geral do Estado, a investigar agora que o processo está na segunda instância, não à toa. Flávio Bolsonaro, depois, mais cedo nessa semana, não houve choque, não houve interrupção, não se ganhou tempo na investigação como se pretendia ao mudar de grau, e tudo indica que ao fim do recesso judicial, ali na frente em agosto, o processo votado, a decisão do Supremo Tribunal Federal, à luz da sua jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal fará com que o processo volte para a primeira instância. Isso poderia ser um elevador, né, pessoal, para cima, para baixo, que atrapalhasse a investigação, mas o ponto aqui é esse. Até agora não atrapalhou. A investigação continua e continua blindada no mesmo lugar. Andreas, eu queria só lembrar daquele dia em que o presidente da República ele falou sobre os dias melhores, né? Vou citar a fala aqui do presidente. O nosso foi em um dia em que ele participou ali de uma reunião de um acordo de cooperação entre executivo, judiciário e também, né, o legislativo. E ele disse o seguinte: o nosso entendimento, sim, é o que pode sinalizar que teremos dias melhores para o nosso país. Tem mais gente que entra nesse entendimento. Deputados, senadores, demais ministros do STF e do STJ. Eu lembro que isso me chamou muita atenção, porque não me recordava de o presidente da República citar nominalmente o STJ. Então, é sinal de que essa proximidade ela existe, né, com o Otávio de Noronha. E como você diz, então a gente pode esperar ouvir ainda mais o nome dele num futuro breve? Eu acho que sim, Carla. Olha, não é ilegítimo que alguém, ainda mais na posição dele, ministro do STJ, pleiteie a condição de ministro do Supremo Tribunal Federal. O problema é que esse tipo de desejo legítimo põe em xeque decisões como essa, especialmente quando as decisões são, repito a palavra, bizarras. Porque o sujeito pretender ser ministro da Suprema Corte brasileira é legítimo. Agora, que, tendo essa pretensão, se tome decisões como se tem tomado, que não encontram lastro nos procedimentos, nas jurisprudências do tribunal de que faz parte, aí é um investimento na descrença do nosso sistema judiciário. E aí a gente precisa dizer isso francamente. Há muita insegurança jurídica no Brasil, há um excesso de decisões monocráticas e vem dos tribunais superiores, tanto do STJ quanto do STF, os principais ventos que nos colocam nesse lugar de insegurança jurídica. Não dá para responsabilizar simplesmente, botar na conta do presidente da República, Jair Bolsonaro, o nosso caos institucional. Ele contribui muito para isso. Mas os nossos tribunais superiores têm contribuído também, longamente, para que a gente não tenha um chão firme para pisar, para que a gente viva sob instabilidade, imprevisibilidade. Quando eu falo que o investidor estrangeiro, olhando aqui para o Brasil, para o governo brasileiro, olhando para o comportamento do presidente da República, não colocará $1, $1 aqui nesse país, e que é impossível acreditar em reformas, é também preciso dizer que o sujeito lá fora olha para a nossa integridade jurídica, para o nosso sistema judicial. E ver, vou colocar dinheiro num país, nesse caos, com esse grau de instabilidade, em que as jurisprudências mudam conforme os ventos ideológicos, as preferências, as amizades, os desejos de juízes? Nem a pau. Vou guardar meu dinheiro aqui, vou botar em outro lugar. Vou comprar em tênis. Andreas, um beijo pra você, até segunda. Beijo, pessoal. Beijo, tchau.